mãos detém a força, todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. E é Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Em nós, o seu reino. Em nós a glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. E é Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Em nós, o teu reino. Em nós a glória, ó Deus. Seja
Saúde a todos com a santa paz do Senhor, amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor em Salmo 150. Vocês de casa também estejam nos acompanhando, sejam muito bem-vindos. E assim que possível, venham nos visitar. O calor humano é muito bom. Todos abriram? Salmo 150, ele nos diz assim: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai o firmamento do seu poder, louvai-o pelos atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombetas, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufe e flauta, louvai com instrumentos de corda e com órgãos, louvai com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altossonantes. Todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Que Deus maravilhoso, né? Então, que nós possamos louvar ao Senhor. Que nessa noite você abra sua boca e você glorifique a esse Deus que te deu o fôlego de vida. Que você possa ficar de pé, que você possa se alegrar, que você possa sentir a presença desse Deus que já está aqui, que já estava aqui quando você chegou. E Ele está te esperando de braços abertos. O Senhor, Ele sempre esteve perto de nós. Ele nunca se afastou nem de mim, nem de você. Muitas das vezes nós pegamos caminhos que nos levam para longe dele. Mas nessa noite você pegou o melhor caminho da sua casa até este lugar para juntos adorarmos ao Senhor. Então não perca a oportunidade. Fique de pé, louve ao Senhor. Não se importe com quem está do seu lado, se vai olhar e vai dizer: "Ei, teu irmão está pulando demais". Não se importe. Lembre-se que você veio adorar a um Deus que quer que você o adore de todas as formas. Então o som e os instrumentos estão aqui, mas o som perfeito que o Senhor quer é o seu, é o meu, é o nosso junto, porque hoje nós estamos aqui para glorificar ao Deus que nos deu a vida, amém? Pai Santo, Pai querido, ó Deus, toma-nos, Senhor, nas suas mãos. Pai, nessa noite que nós possamos entender como é maravilhoso te adorar, como é bom estar reunidos na tua casa para te dar todo o louvor, para entregar, ó Deus, ao Senhor tudo aquilo que o Senhor já nos deu, para devolvermos ao Senhor esse tempo, ó Deus, de adoração. Que nós possamos, Senhor, estar com os nossos corações quebrantados diante de Ti. Pai, que nós possamos louvar ao Senhor em espírito e em verdade. Que possamos ser realmente esses adoradores que o Senhor tem procurado. Que nós venhamos nos quebrantarmos diante do Senhor e saiamos aqui cheios e regozijados, transbordando, para que outras vidas sejam cheias através das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque hoje nós temos a oportunidade de estarmos no melhor lugar deste mundo. Ó Deus, na tua casa, na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu costumo perguntar quantos estão felizes nessa noite. Eu estou feliz, você está? Mas se não estiver, não fique mais triste do que você chegou, não. Porque aqui é lugar de sair curado. Glória a Deus. Muitas vezes a gente vem até triste. Mas se você ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para ministrar sobre as nossas vidas nessa noite, e deixar que a palavra ela penetre no seu coração, na sua mente. Ela diz que ela tem o poder de penetrar juntas e medulas. E você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Aleluia. Não, ninguém conseguiu e nem conseguirá. Não cabe em mim, em 2 ou 3 mundos, infinito e singular. Não dá pra aprisionar. A palavra tem a força aqui. Em sua excelência e seguridade, aquele que a permite. Louve a Ele nessa noite. Cristo, não consigo ver mais além que isso. Nego-me a ceder. Eu sei que a tua graça é maior que eu. Vida desmedida
ilimitada. Deus, louve a Ele. E eles pensaram que me fariam recuar, e a glória é pesada e a tribulação é leve e já vai passar. Tudo que acontece a mim fará com que o meu Senhor seja conhecido. Mais vale tua vida em mim do que a minha dor. Diz a Ele: Cristo. Eu sei que a tua graça é maior que eu. Vida desmedida, ilimitada, Deus. Somos abatidos, mas não destruídos. Ainda boa obra. O seu amor é o primeiro e o último em tudo que farei. Nós somos perseguidos, mas não desamparados. Gloriou-me na sua cruz. A esperança irrompe no sangue de Jesus. Louve a Ele, declare: somos abatidos, mas não destruídos. Ainda boa obra. O seu amor é o primeiro e o último em tudo que farei. Somos perseguidos, mas não desamparados. Gloriou-me na sua cruz. A esperança irrompe no sangue de Jesus. Não consigo ver mais além que isso. Nego-me a si. Eu sei, Senhor, eu sei que a tua graça é maior que eu. Vida desmedida, ilimitada. Diz ao inferno: meu Senhor não dava pra alguém prever. Ele morreu, o inocente, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Infinito amor, ver a tua face. É a graça imerecida do Senhor sobre as nossas vidas. Eu gostaria que a igreja cantasse: Cristo, não ceda, não retroceda, negue-se. A graça do Senhor é maior que tudo. Vida desmedida, ilimitada, Deus. Você pode aplaudir a esse Cristo que nos deu essa graça, pela qual fomos salvos e estamos aqui nessa noite para engrandecer o nome dele, pois foi ali na cruz que ele nos deu
o amor sem limites pela minha e pela sua vida. Uma graça imerecida pela qual fomos alcançados pelo Senhor Jesus. E é por essa graça que estamos aqui nessa noite. Não porque somos bonzinhos, porque não há bom. Bom é o Senhor. Nós estamos aqui pela graça. E graça significa favor. E favor imerecido do Senhor. Aleluia. Cristo, não consigo ver, mas além que isso eu nego a graça. Eu sei que a tua graça é maior que eu. Vida desmedida, ilimitada, Deus. Ele nos dá vida. E Ele não diz que é uma vida limitada, não. É ilimitada. Pois Ele chega e Ele nos dá vida. E vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você é livre, amado, para adorar o Senhor neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso é esse Deus ao qual nós servimos. Aleluia. Você se lembra que a Deus tudo pediu por aquela bênção e até conseguiu. Era tão feliz, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou. Escute, eu tenho uma palavra pra te dizer. O Senhor Ele devolve. Deus dará de volta tudo pra você. Tudo que tinhas foi Deus quem te deu. Era tão feliz e glorificava a Deus. Destemido, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Deus dará de volta tudo pra você. Quantos crê nessa noite? Oh, louve a Ele. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Se o que acabou dói em seu coração, te maltrata tanto que decepção. Você já fez de tudo para se erguer, acha que é o fim, não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer. É promessa. Deus dará de volta tudo pra você. Tome posse nessa noite, em nome de Jesus. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir. Declare nessa noite. Não vai conseguir, não vai conseguir. No nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir.
a sua família, ele não vai conseguir, não vai conseguir. Sobre aquela porta aberta, ele não fecha, pois não vai conseguir, não vai conseguir. Ele não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus, não vai conseguir. Oh, Senhor, obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Aleluia. Declaremos: o inimigo tenta me derrubar, ele tenta me destruir, ele tenta me apagar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta me derrubar, ele tenta me destruir, ele tenta me apagar, mas no nome de Jesus ele não consegue, pois não vai conseguir, não vai conseguir. No nome de Jesus portas se abrem, não vai conseguir. E o diabo ele volta para o inferno, no nome de Jesus, pois ele não vale encantamento sobre a vida do servo do Senhor. Em nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom é ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Que eu perca tudo, Senhor, nessa vida, mas que eu não perca a tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem, as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele conhece, Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro e nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa?
presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Que eu perca tudo, Senhor, mas que eu não perca tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro e nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que perca amigos, só não quero perder tua presença. Que não perca, Senhor, a tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro e nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com todo... Ai, Senhor, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro e nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Oh, Senhor. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro e nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que perca amigos, só não quero perder sua presença. Oh, santo, 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 santo. Oh, Senhor, tua presença, Senhor, é o que importa nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Presença maravilhosa é ter o Senhor conosco todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Adore. Eu vou adorar. Simplesmente adorar. E eu vou adorar. Deus me deu
e Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém. E Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. A Ele a glória, a Ele a glória. Merece toda a glória. A Ele a glória. A Ele toda a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Seja dado todo louvor, que a Ele seja toda a glória, pois Ele merece toda a glória. Jesus merece toda a glória. A Ele a glória. A Ele toda a glória. Pra sempre. Amém. Ao Senhor seja dado toda a glória pelos séculos dos séculos. A Ele pertence toda a glória. Aleluia.
caminho, a verdade e a vida. E crendo nele, ele te libertará. Espada cortante descendo do céu. É Jesus que rasgou o véu. Jesus, o Filho de Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Você pode declarar nessa noite. Se alegre. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. O Deus Jeová. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. O Deus Jeová. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é livre, viu, amado, para adorar o Senhor. Não se incomode de se balançar, porque lá fora, eu creio que você tem seresteiro aqui, ex-seresteiro, porque ficou lá fora. Mas aqui também você é livre para adorar o Senhor. Então, vamos adorar Ele nessa noite. Posso ouvir o som das águas, rio de Deus que vem chegando. Posso ouvir o som da chuva que vem sobre a terra seca.
O Senhor, Ele virá buscar a sua igreja. Ele há de vir buscar a sua igreja. Nós devemos estar preparados para subirmos com Ele. Aleluia. do homem, filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, filho do homem, filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido, ungido, ungido de Deus. Ele é o Cristo, e tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. E tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. E tu és o Cristo, e tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha a tua igreja está. Tu és o Cristo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha é que a igreja do Senhor está firmada. E essa rocha, ela é inabalável. Você pode cantar conosco mais uma vez? E tu és o Cristo, Filho do
nós nessa noite. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Pessoal da igreja, canção da paz do Senhor, amém? Vixe, olha, eu tô vendo que os nossos jovens, assim, estão meio xoxinhos, né? Uma pessoa muito novo, tão cheio de gás, né? Na hora de bater uma palma, é como se tivesse uma algema dentro do bolso. É coisa séria, viu, irmãos? Mas nessa noite, amados, nós temos uma palavra para você. Quando eu digo nós, é porque, assim, o Senhor já falou os nossos corações em casa. Já chorei um bocado. Porque Deus, Ele faz assim. Antes de falar com você, Ele fala com quem está estudando para trazer a palavra. E dessa forma é que nós sabemos quando Deus está conosco e quando é Deus que nos dá a palavra. Então, peço a vocês que abram as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Quem for encontrando, vai dando glória, pé. Se você tem um visitante aí e não tem a Bíblia, compartilhe a Bíblia com ele. Aleluias, glória a Deus. Hoje eu trouxe uma tradução diferente, na linguagem de hoje. Obrigada. Todos encontraram? Está compartilhando aí com o irmão que chegou, que está aí do seu lado. Primeiro livro de Samuel, do capítulo 3, versos de número 10. Aliás, vamos ler do 1 ao 10, para que aqueles que não conhecem esse texto possam estar assim, se familiarizando com ele, amém? Primeiro livro de Samuel, ele está no Antigo Testamento, antes do livro dos reis, certo? Encontraram? Quem encontrou diz amém, vai glorificando, porque se eu fosse para casa, amados, hoje, eu já estaria regozijada e alimentada. Os irmãos aqui louvando, o grupo de louvor aqui, fazendo uma adoração ao Senhor. E eu lembrando, quando os filhos eram pequenos lá em casa, e eu não toco nada. Não consigo tocar nada, toco mal palma. Na palma ainda sou ritmada, certo? Mas eu dizia, ai meu Deus, eu queria tanto que esses meninos cresçam, que cada um toque alguma coisa, para a gente louvar o Senhor. Aí quando eu vejo, irmão, sabe, os hinos que eu tocava na mão com os irmãos, né? No máximo com a meia-lua assim do lado, né? Tentando acompanhar, e você fica dizendo, como Deus é fiel, como Deus é maravilhoso. Mas vamos lá, todos encontraram? A tradução que eu estou em mãos, irmãos, é a tradução de hoje. Mas vá acompanhando aí na sua Bíblia. Deus aparece a Samuel. Samuel ainda era um menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o nosso Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a Arca da Aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então, o Senhor Deus chamou, Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então, correu para onde ele estava e disse, o Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli lhe respondeu, eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então, o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou e foi aonde estava Eli e disse, o Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder,
Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi aonde ele estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: Fale, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, pois o teu servo está escutando. Amoroso Deus e eterno Pai, que nessa noite, Senhor, possamos nos derramar diante da tua palavra, que possamos ouvir a tua voz e que possamos responder: Senhor, fala, que o teu servo e a tua serva ouvem nessa noite. Vá, os irmãos podem sentar, podem ir tomando assento, e que nessa noite você possa ouvir a voz de Deus. Amados, não deixe que nada roube a sua atenção. Desculpa, estou um tanto gripada. Quantos vieram nessa noite ouvir a voz de Deus nesse lugar? Não, eu não entendi. Quantos vieram nessa noite ouvir a voz de Deus falar com você aqui nesse lugar? Saiba que o Pai vai falar com você. Que você não vai sair daqui sem que Ele responda aquilo que você tem perguntado para Ele. Amados, vivemos em dias difíceis. A nossa geração, ela já vivendo um tempo da ausência da voz de Deus. Ouvimos muitas vozes. O mundo está cheio de barulho. Músicas diferentes, ritmos diferentes, melodias diferentes, barulhos diferentes. E, diante de tudo isso, a nossa geração vive a ausência da voz de Deus. E não só isso, irmãos. Existe hoje uma necessidade. E que necessidade é essa, Edivânia? De ouvirmos a voz de Deus. Amados, a necessidade de hoje é vivermos uma vida que possamos ouvir a voz de Deus. Pior, a nossa geração, a nossa, Edinaldo, Fabiana e outros irmãos aqui mais antigos na fé, Josi, né? Os crentossauro. Amados, estamos com saudade da voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus? Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Quem estava ali no lugar, buscando a presença, orando, ouvindo o hino que lhe levou a ouvir a voz de Deus? Quem? Vivemos uma geração, irmãos, que tem saudade da voz de Deus. E você pode até não concordar comigo, irmão. Você não é obrigado a concordar comigo. Mas, quando ouvirmos e se ouvirmos a voz de Deus, jamais seremos o mesmo. Se você nunca ouviu e hoje você ouvir a voz de Deus neste lugar, você vai sair daqui diferente. Jamais você vai ser a mesma pessoa que você adentrou no dia 20 de março de 2022 na Igreja do Nazareno, no povoado da Guarda, na cidade de Carmópolis. Se ouvirmos a voz de Deus, irmãos, há esperança. Se você ouvir a voz de Deus, a cura. Se você ouvir a voz de Deus, a transformação. E se você ouvir e atentar para a voz de Deus nessa noite, Ele vai lhe revelar o propósito dEle para a sua vida. Eu sei que muitos aqui têm perguntado, mas qual é o chamado de Deus na minha vida? Qual o propósito de tudo isso que tem acontecido na minha vida? E nada muda. Hoje é o dia de eu lhe dar a receita de como você vai ter essa resposta. Queridos, no versículo 9, Deus está chamando quem? Um menino. Não é isso? Quem é Samuel? Aqui, nessa fase, um
menino. Mas por que Deus, no meio de tanta gente ali, na casa do sacerdote, ele falou com um menino? Vamos lá. No versos 9 também, Deus, ele tinha ali um sacerdote naquele mesmo lugar, debaixo do mesmo teto. Mas Deus não chamou o sacerdote. Deus chamou Samuel. 3 vezes, ao invés de desistir de Samuel, o texto nos diz que ele ficou fazendo o quê? Deus ficou no quarto esperando Samuel voltar. Vocês já tentaram para esse versículo? Deus ficou no quarto aguardando Samuel voltar e, pela 3ª vez, ele o chamou. Samuel, Samuel. Irmãos, Samuel, ele entrou naquele quarto, naquela noite, um menino. Não é verdade? Ele voltou, viu que não era Eli que estava falando com ele, foi orientado por Eli, adentrou um quarto menino. E na manhã seguinte, saiu do quarto um profeta, um sacerdote. Você está tendo noção do que eu estou dizendo a você? Naquela noite, Samuel entrou dentro daquele quarto, um menino, mas na manhã seguinte, já tinha um sacerdote esperando o que Deus tinha falado para Samuel, para que pudesse ser revelado. Irmãos, isso aqui é muito sério. É lindo quando a gente lê, mas é sério. Olhe bem, ele saiu dali de dentro, o sacerdote. Quando ouvimos a voz do Senhor, verdadeiramente, se cumpre em nós, irmãos, o que está escrito em Jeremias 33:3. Quem aqui sabe de praxe o que está escrito em Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Outra tradução é coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você ouvir a voz de Deus nessa noite, irmãos, Ele está aí do seu lado, querendo falar com você, querendo lhe revelar coisas grandes e ocultas, que há muito Ele tem estado ali, mas você não tem parado para ouvir a voz dele. Alguém consegue lhe ouvir, você quer falar, mas se alguém não para e lhe ouve, ele escuta, porque escutar é diferente de ouvir. Ouvir, nós ouvimos porque temos ouvidos, você ouve tudo. Mas escutar é quando você para, quando você presta atenção, quando você está atento aos mínimos detalhes, quando você está disposto a aprender. Aleluias. Amados, enxergar o que ninguém enxerga. Existem pessoas que, para saber que existe um Deus, ele tem que apalpar, ele tem que pendurar, ele tem que ir lá e mandar fazer uma imagem, para que ele acredite que aqui ele está ali e que vai responder. E nós conhecemos muitos assim, né? Que faz o andorzinho, que bota lá, que manda fazer imagem, que pendura na parede, porque para ele só existe se estiver assim. O Deus que falou com Samuel naquela noite, que transformou a vida daquele menino que já era um milagre, porque Samuel já era um milagre. Quem não sabe, já cantou tanto a história de Ana, né, assim, que era humilhada pela concubina do marido, que ela tinha muitos filhos e ela não é Penina, não é pensou? Penina é Penina, irmãos. Eu não quero a Penina perto de mim nem de graça. Espero que vocês também não queiram. Mas, quando enxergamos o que os outros não enxergam, quando ouvimos o que os outros não são capazes de ouvir. E o que é que você quer dizer, Divânia? Porque para ouvirmos a voz de Deus, nós primeiro temos que ter alguns passos para chegarmos até lá. Samuel, não era a primeira noite que ele estava chegando e dormindo ali na tenda sagrada, onde estavam ali a Arca da Aliança, com a vara de Arão, né? Com as tábuas
Não, ele dormia ali direto. E as luzes, quando fala as luzes de Deus, era o candelabro, porque precisava apagar eles um a um antes de dormir. Existia todo um ritual, existia toda uma obediência, existia toda uma devoção entregue, irmãos. Não era de qualquer jeito. Então, Samuel só dormia quando aquelas luzes apagavam. Bem, existe um canal de comunicação entre Deus e o homem. Vocês sabiam disso? Existe um canal. E que canal é esse, irmãos? Eu vou lhe responder com o texto da Bíblia. E depois eu quero que a igreja me diga que canal é esse. Existe um canal de comunicação entre Deus e o homem. Ana orou e Deus respondeu com quem? Ana orou e Deus respondeu com Samuel, irmãos. Cadê os irmãos da Bíblia? Ana orou, chorou, foi até acusada pelo próprio Eli de estar embriagada, porque estava ali dizendo, Senhor, não tenho mais jeito, eu não aguento mais penina, eu já não tenho mais como levantar a cabeça, tanta vergonha. Ela se embriagou de tanta dor. E no ano seguinte, ela estava com os braços, com o filho, a resposta da sua oração. Elias orou mediante Acabe naquela prova. E o sol parou, a chuva chegou de maneira nenhuma. Os 7 anos se passaram e Deus honrou a oração do seu servo. Eliseu orou também e o machado flutuou. Sabe por quê? O machado era emprestado. Alguém não tinha, já foi lá pegar a ferramenta, pegou emprestado. Quando estão lá cortando, o machado afundou dentro de um rio muito profundo que quando você observa, você acha que era uma vala? Não, irmãos. Era um rio cauduloso, né, onde eles quebravam e as toras de madeira ficavam dentro, porque antes não tinha guindaste. Muito menos é que levasse aquelas toras lá. Então, jogava no rio para a correnteza fazer esse serviço. E por incrível que pareça, o machado caiu dentro do rio. E agora, o que fazer, Eliseu? Eliseu orou e o machado flutuou. Eliseu orou e o machado subiu parecendo isopor. Por quê, irmãos? Porque existe um canal de comunicação entre Deus e você. Você tem se comunicado com Deus, você tem falado com Deus, você tem crido naquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Irmãos, a diversidade, todos nós vamos passar. Eu fico revoltada quando eu vejo aquelas igrejas que pregam só bênção. E quando a luta vem, o povo desiste e para de acreditar no próprio Deus. Porque Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Que no mundo nós teríamos enfermidade, decepção, que era pai contra filho, filho contra o pai. Ele também nos disse que os primeiros a nos perseguir seriam os nossos próprios, da nossa casa. Não seria o da rua. Mas, quando você ora, quando você se comunica com Deus, meu irmão e minha irmã, e você que está em casa, que está nos assistindo nessa noite, saiba que Deus, Ele muda a história, Ele muda a sua condição, Ele muda o seu corpo, o seu ser, Ele mexe na sua estrutura, Ele mexe na sua dependência, Ele tira as ascaras, Ele sara a ferida, Ele quebra e retira do cativeiro, e Ele também transforma. Não sei qual é a sua situação, mas quando eu olho para Samuel, uma criança que ouviu a voz de Deus, eu paro e medito como é importante os pais, os avós, falar, contar, ler, compartilhar a palavra do Senhor com os seus filhos, com os seus netos, irmãos. Ana não poderia ter colocado, porque aparentemente é grosseiro, né? Eu quero tanto uma coisa, eu quero tanto, ela queria tanto um filho. E ela, assim que engravidou, teve um menino, o menino parou de mamar, ela foi e entregou lá no templo o menino para ser criado.
ela não podia ter colocado no lugar melhor. Porque, por incrível que pareça, se você for um bom leitor da palavra, naquele lugar que ela colocou, era a casa de Deus, irmãos, era o lugar onde estava a arca, era santo, era o lugar onde tinha a lâmpada de Deus, mas era o lugar onde tinha um sacerdote em decadência, os filhos que não obedeciam a Deus, os filhos que pegavam nas coisas de Deus, que zombavam das coisas do Senhor. Sabiam disso? Aquele lugar, irmãos, não era tão bom quanto parecia. Mas Ana não entregou o menino a Eli. Ana entregou o menino a Deus. Ana não depositou a sua confiança no sacerdote Eli. Ela colocou a sua confiança no Deus que tinha feito gerar, que tinha aberto a sua madre. No capítulo 1, irmãos, Ana vem e entrega Samuel para ser criado na presença de Deus, através do sacerdote Eli. No capítulo 2, Deus mandou o profeta, ir lá e dizer, olha Eli. Eli era sacerdote, irmãos. Mas Deus mandou um profeta e disse, olha, vá lá na casa de Eli e diga a ele o que eu farei, porque a casa dele não está em ordem. E o profeta foi. E Eli perguntou, mas profeta, por que? Deus manda te dizer que a sua casa é uma casa de mau testemunho. Deus manda lhe dizer que vai entrar com providência porque falta amor. Deus manda lhe dizer que vai entrar com providência nessa casa. A espada vai chegar nela porque você é compadecente com os erros dos seus filhos. Irmãos, isso é forte. A espada, irmãos, a correção veio para toda a casa. Eli bem ouviu, mas não desceu o coração dele. Ele pensou na sua posição, na sua patente naquele momento. Deus falou que Eli amou mais os seus filhos do que o próprio Deus. E por isso, Eli transgrediu. Jesus Cristo, ele nos diz lá no Evangelho, numa conversa dele com os discípulos, que queria saber quem era maior ou menor quando chegasse no reino do céu, quem sentaria à direita ou à esquerda. Ele disse, olhe, preste atenção, você que quer ser o maior no reino dos céus. Se você não me colocar acima da sua mãe, acima dos seus filhos, acima das riquezas, você não é digno de mim. Porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E Eli, apesar de estar naquela posição, ele não corrigiu os seus filhos. Ele não colocou os seus filhos para andar na presença do Senhor. Ele não chamou atenção. Sabe o que era que os filhos de Eli faziam, irmãos? Chegava lá um sacrifício. E os animais do sacrifício eram animais de primeira linha. Tinha que ser sem mancha, tinha que ser o primeiro, tinha que ser bem cuidado. E sabe o que eles faziam? Mal terminava de sangrar o animal e aspergir o sangue no altar, eles pegavam as melhores partes, separavam, depois saíam para beber e comer com as prostitutas daquele lugar. Acreditam, irmãos? E quantas vezes nós chegamos na casa de Deus, recebemos a palavra de Deus, e de repente nós pegamos o melhor, em vez de agradecermos ao Senhor, colocarmos como oferta de libação e gratidão, nós vamos compartilhar com aqueles que não conhecem a Deus, que não amam a Deus, que não querem nem saber que Deus existe ou que Ele está fazendo. Hoje, muitas pessoas se comportam como a casa de Eli. Que Deus venha ter misericórdia, irmãos, da minha casa, é da casa de cada um de vocês que me ouve dessa noite. Precisamos ser sábios, precisamos instruir. Provérbios nos diz que você ensina o menino o caminho que deve andar, e ele pode estar velho, irmão, caindo os dentes. Ele vai lembrar que você falou que existe um Deus todo-poderoso, que um Deus que você deve obediência, que você deve amor, que tudo fez e que te ama tanto, que ainda preparou a eternidade para você estar com Ele. E continuando aqui, no capítulo 3, na casa de Eli, irmãos, a voz de Deus
era de muita valia. Você pode dizer assim, Edivane, o que significa muita valia? Quer dizer que estava escassosa, irmão. Ele morava ali no templo, porém, naquele lugar não se ouvia mais a voz de Deus. É isso que quer dizer de muita valia. Então, quando ouvimos a voz de Deus e nos prostramos em uma vida de oração, irmãos, sabe o que vai acontecer? Vai trazer, ela traz sobre a nossa vida, irmãos, ela traz razão, ela traz direção, ela traz intimidade e ela traz, sabe o que mais? Contato. Como é que você vai ouvir alguém que você não tem um relacionamento com ele? Como é que você vai ter a razão se você não ouve e se você não anda segundo aquilo que Deus lhe falou? Como é que você vai ter uma direção se você não buscar em Deus em oração e estar atento aos seus conselhos através da sua palavra? Como é que você vai ter intimidade se você não dispor de tempo, confiança e amizade? Não é verdade? Não é assim? Quando temos intimidade com outra pessoa, conhecemos tão bem ela quanto nós, não é assim? Sabemos descrevê-la, sabemos do que ela gosta, do que ela não gosta, sabemos como ela se porta, o perfume que ela mais gosta, as músicas que ela mais gosta, como já falo agora, as músicas que ele mais gosta, as pessoas e as coisas que se identificam, não é assim? Um exemplo. Eu trouxe um exemplo aqui de vida de oração. Vocês já viram, teve uma época que Silvio Santos fazia uma festa, né? Ligando para a casa do povo. Que ligava para a casa do povo para que o povo adivinhasse, não era assim? Que valia um valor, não era assim? Fazia a ligação e que a pessoa estivesse dentro de casa e dissesse, do programa Silvio Santos, assim, assim, assim. Aí ganhava não sei quanto de prêmio. Aí eu lhe digo, se você está numa ligação e você não conhece a voz, tem como você identificar quem está do outro lado? Eu digo para você nessa noite que Deus tem falado a sua vida por muitas vezes, meu irmão e minha irmã. Sabe qual a dificuldade de ouvir a voz de Deus? É você não conhecer a voz dele. Porque quando você conhece, quando ele fala, você dá aquela parada. Espera aí um pouquinho. Senhor, é o Senhor que está falando comigo. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Irmãos, vivemos nessa carência de ouvir a voz de Deus. Essa comunicação, irmãos, só ocorre quando nos colocamos na comunicação. Você sabe que orar é bom, você sabe que tirar períodos de oração lhe faz bem. Existem hoje estudos dizendo que as pessoas que oram mais têm uma vida, têm uma saúde mental melhor. Você sabe de tudo isso, mas se você não se colocar para orar, você jamais vai saber essa comunicação. Você jamais vai ter o feedback do outro lado, meus irmãos, o retorno. Por quê? Porque você não vai saber quem está falando do outro lado da linha. E por incrível que pareça, irmãos, qual é a distância de Deus para mim e para você? A distância de uma oração. Nunca esqueça disso. Olha, mas Deus está tão ocupado, está. Deus tem tantas coisas importantes para fazer? Tem. Mas Ele te ama tanto que a distância que Ele está é de uma oração. Quando você dobra os seus joelhos, ai, Senhor, Pai amado e querido, eis-me aqui, Senhor, ajuda-me, socorre-me, Senhor, te adoro, Senhor, te bendigo. Ele está à distância de você apenas de uma oração. Então não temos desculpa para dizer que não nos comunicamos com o Senhor, que não sabemos como falar com Ele, não é assim? Quando nos comunicamos com o Senhor, irmãos, existe uma hierarquia. Quando você está na comunicação, você entende que o Senhor, Ele é Deus, e você é o servo. Servo dá ordem no seu Senhor? O empregado dá ordem no seu chefe? Dá sim? Daí é assim que acontece? Quando estamos na comunicação, Deus fala e nós escutamos. Quando estamos na comunicação, irmãos, Deus manda e nós obedecemos.
Quando estamos na comunicação, irmãos, com Deus, Ele determina, ainda que seja a perda de um ente querido, ainda que seja aquilo que você achava que era importante, mas nós vamos brigar com Ele? Não. Agradecemos. Repito para vocês nessa noite. Quando estamos na comunicação correta com Deus, Ele é Senhor e nós somos servos. Ele fala e nós escutamos. Ele manda e nós obedecemos. Ele determina e nós agradecemos. Quando Deus chama Samuel pelo nome, Samuel sabia de quem era aquela voz? Não. Porque se ele soubesse, ele teria ido 3 vezes lá no quarto de Eli? Não. Samuel viu a Deus naquela noite? Não. Samuel ouviu a voz. Foi qualquer voz que Samuel ouviu naquele dia, naquele lugar? Não. Ele ouviu uma voz diferente, uma voz que mudou a atmosfera daquele lugar, uma voz que fez o seu corpo estremecer, uma voz que fez o seu corpo saber que algo grande, poderoso e tremendo estava naquele lugar. Deus mostrou para Samuel o padrão que deu errado, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus ele queria primeiro se apresentar. Ele disse, olhe, Samuel, eu sou o Senhor. E se você continuar lendo a partir do versículo 10, vai dizer, olhe, mandei um profeta na casa de Eli e disse a ele que destruiria a casa dele pela rebelião, pela má educação dos filhos dele, pelas blasfêmias que tinham acontecido dentro daquele lugar. Mas ele não quis ouvir. E Deus relatou tudo que havia falado com Eli outrora, através do profeta, a Samuel naquele momento, irmãos. Então, Deus ele se apresentou. Em seguida, Deus mostrou a Samuel, olha, você está vindo à casa de Eli, esse padrão está errado. Irmãos, nós temos que ter esse entendimento. Quando o padrão está errado, não os outros que vão na nossa casa ditar ordem, não, irmãos. Nós corremos para a presença do Senhor, pedimos socorro, nos colocamos na comunicação com Ele e falamos, Senhor, ajuda-nos, nos dá discernimento, Pai. E ainda se vermos, nós não podemos coagir. Vez por outra, eu abro um parênteses aqui e vai ficar com vergonha, viu, mas? Vez por outra, aí mandavam umas brincadeiras sobre crente. Que pulando o pessoal, para não sei o que, não sei o que. Aí eu via alguém lá em casa rindo. Ah, meus irmãos, essa amarelinha sai assim na pontinha do pé. Eu não aceito isso na minha casa. Ah, mas é do irmão, não quero saber de quem é irmão, quem foi que filmou, quem deixou de filmar, pouco importa. Sabe por quê? A Bíblia me chamou para ser embaixador do reino e não zombador do reino. Ele me chamou para fazer a diferença e não para ser participante do circo. Nada que vem escarnecer as coisas de Deus é para rirmos, irmãos. É para apresentarmos ao Senhor, pedir sabedoria, libertação do ente que está fazendo e dizer, ó Deus, salva, papai, tem misericórdias. É isso que nós devemos fazer como homem e mulher de Deus, pai, mãe, avó, tio. É assim que nós devemos seguir. Bem, mas Deus mostrou também a Samuel naquela noite o padrão que ele queria. Olha, Samuel, está vendo? Esse padrão que não deu certo vai acabar por esses dias. Deus deixou tudo determinado. Teve uma boa noite de conversa com Samuel, apenas um menino. E aí vem, irmãos, quando Eli viu Samuel sair do quarto, ele suplicou que Samuel contasse o que havia conversado com Deus e o que Deus havia mostrado para ele. Muitas das vezes a gente diz, olha, estamos passando por um problema, vamos correr para a irmã, que é irmã de oração. Vamos falar com fulano, que é homem de oração. E assim, vamos para lá, vamos para cá. Quando não ouvimos e precisamos que os outros nos representem, é porque a nossa vida não está no altar. Porque a nossa comunicação, ela não está com Deus, irmãos. Quando você tem certeza que Ele está ali ao seu lado, você não precisa de sacerdote.
Você não precisa que levante profeta. Você não precisa que seja revelado. Você precisa apenas orar, confiar e esperar. Isso é o que nós devemos fazer. E quando eu falo nós, irmãos, eu estou incluindo a mim. Ele sabia que Deus havia falado. Você conhece quando Deus fala com as pessoas. Pode observar. Eu conheço tantas pessoas que eu olho para elas hoje e eu glorifico ao Senhor, porque sei que ela ouviu a voz de Deus. Porque quando você se encontra com Deus, você não sai do mesmo jeito. Quando o encontro é genuíno, irmãos, não sai do mesmo jeito. Nem que seja coxo, neguinho sai dali, mas não sai do mesmo jeito. Então aqui, todo homem e mulher passa por um antes e um depois de ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque antes de ouvir a voz de Deus, a gente fica murmurando, a gente fica reclamando, a gente fica cheio de pecado, a gente tem crise de identidade. Ai, será porque Deus fala, tem propósito na vida de A, de B? Ah, será que Deus me ama? Porque Ele não aparece, não desce na minha frente, não fala aqui, né, assim? Não faz aquele voto, como os fariseus chegaram para Jesus e disseram, faz um milagre para mim. Não, é aqui, do jeito que a gente quer ver agora, né, para poder crer. Irmãos, Hebreus nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, das coisas que você não sabe nem como está, porém, você está aqui confiando que ela vai se realizar mais horas ou menos horas, mais tempo ou menos tempo, mas ela vai, porque a fé é o firme fundamento. Se você não tem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus, mas se você não tem fé nessa noite, eu lhe digo, peça, porque o Senhor disse, se você não tiver fé, peça, para que essa fé chegue na sua vida. Amém? Eu não estou ouvindo vocês, amém? Será que está tão ruim assim? Ou é porque está ficando pesado? Então, quando eu murmuro, quando eu peco, quando eu tenho meus pecadinhos, né? De consolo, né? Peraí, meu pecadinho, eu largo tudo, menos você. Não, você é do coração, você é o que eu gosto. Né? E eu fico com ele ali, enganchadinho, guardadinho, para ninguém ver. Ele sempre fica em casa, costuma ficar em casa. Os pecadinhos que a gente não gosta, né? Você leva uma coisa feia para a rua? Não, né? Todo mundo gosta de pantufa. Você sai na rua de pantufa assim? Sai, já viu alguém na rua passeando de pantufa? É gostosinha assim, é quentinha, aquece os pés, né, Dilma? Fica bonitinho, né? Gosta de deitar na cama, vai pro sofá. Mas você sai com ela na rua, de pijaminha com ela? Mas ele tem doidô, né? Perdeu o juízo. Então, amados, existem esses pecadinhos, mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando o Senhor fala conosco e Ele diz, Edivânia, Edinaldo, Josi, Fabiana, Ricardo, Madalena, e você escuta essa voz, a coisa vai mudar, irmãos. E a partir daquele momento você fica maduro. A partir daquele momento é como se você tirasse as escamas dos olhos e começasse a enxergar o que estava na sua frente o tempo inteiro. Mas o pecado não deixava você enxergar. O seu orgulho não deixava você enxergar. A sua prepotência e arrogância não deixava você enxergar. O seu eu não deixava você enxergar aquilo que Deus tem preparado para você. Quando ouvimos a voz de Deus, irmãos, começamos a ver as coisas pelos olhos da fé. Deixamos de confiar nos nossos olhos carnais. Porque você vai começar a confiar, acreditar, ainda que você não veja. Ainda que todo mundo ao seu redor diga, não vive mais. Não, esse aí pode chamar a funerária. Esse aí não tem mais jeito. Essa daí agora, nem Deus pode mudar. Deus muda a história de todo aquele que se coloca na mão dele como barro. Deus só não muda, irmãos, aqueles que não querem Deus, aqueles que não querem ser mudados. Quando ouvimos a voz de Deus, irmãos, nasce dentro de nós uma fidelidade. Uma fidelidade. Eu não sei se meu marido ele é ciumento contra isso. Contra outras coisas ele é. Mas contra isso eu acredito que ele não é. Porque assim, pode me faltar tudo, né, marido? Menos o meu momento ali, a sós com meu Deus. Pode faltar tudo, irmãos. No meu dia, na minha noite, se não der no horário, dá no outro.
Mas sabe quando você anseia? Sabe quando o coração dispara? Sabe quando você sabe que existe um ser maravilhoso, que é quem cura as suas feridas, que é quem lhe consola, que é quem lhe reaviva, que lhe dá ânimo, que tira a sua dor, que lhe direciona, que fala, que lhe mostra, que aconselha. É esse momento de oração com Deus. Eu posso abrir mão de tudo, irmãos. A música que foi louvada nessa noite aqui é verdade. Posso perder família, como perdi muito tempo. Posso perder amigos, porque perdi muitos, porque não compartilho das mesmas coisas, nem faço questão de agradar para isso. Posso perder dinheiro, já perdi, irmãos. Eu estava na feira e eu estava mostrando a Josi. Essa semana fez 8 dias, não foi? Umas batatas gigantes, e eu contando para elas. E quando eu vi aquela batata, eu comecei a chorar. Por quê? Porque passei uma época na minha vida, quando Satanás queria que eu voltasse para o mundo que eu vivia, de benzeduras, de rezas, de cartomancia, de adivinhar o futuro, de tanta coisa louca e feia que eu fazia. Se travou uma guerra na minha casa. E assim, nem as pessoas que eu contratava, as secretárias para tomar conta dos meus filhos ficavam, porque elas viam meio mundo de coisa na minha casa. As coitadas estavam passando ferro nas roupas dos meninos, o ferro vinha sozinho assim para queimar elas assim, ó, e elas saíam gritando. Eu tenho essas pessoas. De você ver fogo assim no meio da casa do nada, menino que era doente do nada, eu queimar o rosto todo, a frente toda aqui de uma hora para outra, e saí desesperada, que não tinha médico, levou para Maruim, e Maruim, minha mãe foi comigo, entramos no carro de seu Zé da Moita, que hoje já não faz, a lotação, mas antes só tinha ele e mais outra, o top eram eles, E ele tinha um carro lá vermelho, acho que é um prêmio, né, Lucas? Um Fiat Prêmio, era bem antigo o carro. Sei que nós fomos. Quando as mulheres lá me viram daquele jeito, abriram alas, o médico veio e me atendeu ali na recepção mesmo. E ele dizia assim, menina, mas que coisa horrível. Daqui para cá, irmãos, olha, a pele era uma só, para soltar. E ele passou a medicação, manhã parou na farmácia, comprou lá em Maruim e entrou com um pacotinho na mão. Quando chegamos em casa, irmãos, que chegou o irmão Zé Francisco na época, era Zé Francisco e Marta já nessa época, porque ninguém ficava na minha casa, irmãos, para trabalhar. Eu tive que arrumar um crente para ficar na minha casa. O irmão Zé Francisco ele era evangelista da casa de oração, e a esposa dele era Marta. Marta, quando dava 6 horas, se eu chegasse da escola, mais tarde ela estava com Júnior e Glauta no braço, lá do outro lado ali do Lojão Carmela, não ficava lá dentro de casa, não. A coisa era séria, irmãos. E quando chegamos, a mamãe disse, abra o comprimido para dar, para ver se alivia a dor, e pega a pomada. Que pomada, meus irmãos. Até hoje, nós procuramos aquela bolsa de remédio e ninguém nunca achou. Até os bancos do carro, Lucas, o irmão Zé Francisco e Zé da Moita tirou. E ninguém nunca achou aquela medicação. E quando eu entrei dentro de casa, irmãos, sabe o que o inimigo disse? Eu não vou parar por aí. Eu chorando, irmãos, com a cara no ventilador. Glauter, na época, era bebezinho. Eu tinha acabado de voltar da licença-prêmio. O menino gritava na hora de mamar, porque ele não via meu rosto, o rosto todo preto, um monte de pomada na frente do ventilador. O menino gritava com medo de mim. As colegas que vieram da escola, que olhavam, Gema chorava desesperada, Alita, Gildete, Gandé, tudo desesperada com a condição que ficou. E sabe o que foi que o diabo fez, irmãos, no outro dia? Chegou lá, seu Zé da Moita, Ninha, minha filha, olha, eu tenho acompanhado o problema do seu pai, esses problemas de família todos, seu pai agora já morreu, seu menino, o Glauter, quase morre com mês de nascido, ele pegou coqueluche de um remédio errado que o médico deu, que levei para o João Alves, chegou lá, já voltou com coqueluche, que quase morre. Quem olhava dizia, morreu, não tem mais jeito. Tinha pessoas que diziam assim,
Eu não vou dizer nada a ela, porque eu sei que vai morrer mesmo. Os olhos dele pareciam uma pústula de sangue, porque ele tossia e ficava estatalado. Eu sugava na boca, sugava no nariz, e eu dizia: Senhor, eu creio no Deus que tudo pode. Senhor, eu creio no Deus que muda destinos. Senhor, eu creio num Deus que fecha as portas do inferno. Eu creio num Deus que tomou a chave da morte. E ele disse: minha filha, eu conheço um benzedor. Eu olhei para a cara dele. Ele disse: minha filha, olha, depois de ontem eu cheguei em casa, eu contei a Maria, a esposa dele, uma serva de Deus. E assim, eu disse a ela que, minha filha, eu pago. O que, seu Zé? O senhor paga? Não, eu vou levar você lá para a Malhada dos Boi, tem um benzedor lá chamado fulano, para ele lhe dar uns banhos, para ele lhe dar um passe, minha irmã, porque, lhe diga a você, Nia, essas coisas que têm acontecido aqui na sua casa, que o povo conta aí na rua, não, essa casa é mal assombrada. Essa casa precisa de uma oração e dos banhos. Irmão, nessa hora, a vontade era gritar. A vontade era dizer assim: não, tudo que Sara é bom, né? Eu disse: olha, seu Zé da Moita, eu lhe agradeço muito pela sua piedade. Muito obrigada pelo Senhor compartilhar da minha dor. Mas eu sirvo a um Deus que há 1 ano e meio atrás, Ele me mostrou na frente da minha casa um rio. E Ele sabe que eu não sei nadar. Mas Ele dizia: vamos andar sobre as águas. E eu andava com Ele sobre as águas. E quando eu comecei a afundar, eu disse: Senhor, eu vou morrer afogada. Ele disse: não, filha, essa tempestade, ela não vai lhe matar. Pelo contrário, eu vou te encher. Essa água, ela vai transbordar na sua vida. E todos que vê dirão: como pode? Como foi? Porque eu sou um Deus que lhe faz andar sobre as águas. E ele olhou para mim e disse: menina, você está ficando doida de tanto sofrimento? Eu disse: não, eu estou ficando assim com Deus, José. Olha, eu estou ficando assim com Deus. Muito obrigada, muito obrigada. E hoje, irmãos, Glauta é pai dos meus netos, que para o médico ia morrer. Eu chego, quando eu digo às pessoas que eu tive o rosto queimado, todo mundo duvida e acha que a manchinha é do tempo. Não, irmãos, quem viu não dizia. Mas no dia 1º desse mês, eu perdi uma parceira de oração. Perdi não, encontrarei com ela em breve. Eu tinha umas irmãs, que elas chegavam lá em casa, irmãos, e eram parceiras, era o pau quebrando, geladeira caindo, paneleira, fogão, menino chorando, galo pulando, telha despencando, e elas ali comigo em oração. Quando parava a oração, parava tudo, irmãos. Era coisa terrível. Parava tudo, mas a irmã Lucila dizia, que era a pastora Lucila que faleceu, dia 1º, ela dizia: minha irmã, olha, onde tem muita luta, onde o diabo investe muito, é porque as vitórias serão grandes. E da batata, irmãos, era dessa época. Eu gastei tanto com farmácia, tanto, que eu não tinha o que comer, irmãos. Eu recebia, o meu salário de Lucas era para a farmácia. Nós tínhamos uma medicação que custava metade do meu salário, era 2 frascos. A dona da farmácia, ela tinha misericórdia, ela comprava e eu pagava quando recebia. E essas batatas, irmãos, que eu vi gigante, que me fez chorar, era porque um dia os pés de batata ficou feio, a arleira. E eu disse: Lucas, as batatas vão morrer. As batatas estão morrendo. E o que você fazia com as batatas? Eu não comia as batatas, irmãos. Eu comia as folhas das batatas. Eu tirava as folhas, aguava, pinicava, temperava com sal, vinagre quando tinha e tempero quando tinha. Cozinhava e comia aquilo ali com arroz. Quando não é berinjela, lá em casa quando você fala assim, berinjela, o irmão Lucas assim, não aguenta, era berinjela com arroz, né? Berinjela no ovo, berinjela pura, berinjela, porque era barato, né? Então, irmãos, as batatas acabou, ficou amarela. E eu disse: Lucas, meu filho, quando você vier do trabalho, vamos cavar essas covas, porque as batatas estão morrendo. Vamos fazer as rodias de novo, que faz uma rodiazinha, sabe? E planta ali, e você vai molhando e as folhinhas vai saindo. Quando o Lucas passa a enxada que bate, irmãos, o que acontece? Ele diz: Ninha, deixa ele o chão está duro, deve ser isso mesmo que está, porque lá um celão lá em casa. Aí ele foi pegar uma água, um balde com água. Aí eu comecei, né?
a bater. Quando eu batia, eu disse, gente, as pedras, tem uma pedra do alicerce aqui, desse tamanho, a pedra é mole, e a enxada entra. Aí quando eu puxei a enxada, aquele líquido, né, da batata, eu comecei a fazer do lado. Irmãos, eu fiz uma festa tão grande com essa batata. É uma batata enorme. Quando eu via da frente, foi Jússi. Lá em casa tinha uma batata dessa, mas foi de tanto Deus prover. E sabe o que era, irmãos? Que Deus dizia a mim, e o que Deus mandava os servos dele dizer a mim? Diga a minha filha que o tempo de cantar vai chegar. Diga a minha filha que ela vai ter tanto que ela vai poder dividir. Diga a minha filha que o guarda-roupa dela, que hoje é 3 peças, e ainda que os outros dá, diga ela que ela vai ter para dar, porque eu serei com ela, irmãos. Então hoje, quando eu vejo a provisão de Deus, eu lhe digo, existe uma diferença antes e depois de você ouvir a voz do seu Deus. Existe uma diferença, existe uma mudança, existe uma provisão, irmãos, porque aquele que cuida de nós, ele não morreu. Aquele que cuida de nós, ele não descansa. Aquele que cuida de nós, irmãos, ele vê tudo e ele faz tudo conforme aquilo que ele quer. E muitos diziam, eu preciso ver. Eu preciso ver. Mas eu louvo, irmãos, aquelas batatas. Até hoje eu gosto de muita folha. Gosto de um cozinhadozinho de tudo quanto é folha. Até hoje eu gosto e gosto muito. E gosto muito. E eu dizia, será que essa época vai chegar, Senhor? Será que vai chegar a época de eu ter energia elétrica sem ser da vizinha? Porque não pôde pagar? Será que vai chegar essa época? Era, irmãos. E a voz do meu Senhor dizia, tudo você pode, minha filha, naquele que lhe fortalece. E isso, o pau quebrando. Júnior com a mancha no pulmão, desenganado pelo médico. Eu grávida de Ana Luísa, que já tinha tomado 2 quedas naquela escada. Já tinha perdido um bebê antes de Ana Luísa naquela escada. Irmãos, era uma luta atrás da outra. Era uma luta travada. Mas eu lhe digo a você, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Ele já fez por mim. Mas, Edivânia, ser crente é difícil, não é? Difícil é ser filho do diabo. Difícil é você ser cavalo do diabo. Difícil é você viver sob a rédea da superstição, sobre a rédea da paga, sobre a rédea do sacrifício, irmãos. Eu vejo irmãos que não jejua, porque diz que não consegue sacrificar 1 milímetro. Se você soubesse o que se sacrifica no terreiro de macumba. Se você soubesse o que se sacrifica numa necromancia. Se você soubesse o que se sacrifica numa mesa branca. Se você soubesse, você estaria cantando, exaltando, botando a mão para cima, dizendo, só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Só Ele é o provedor. Só Ele é quem faz conforme o que lhe apraz. Amados, estou concluindo. Em Salmos 55, versículo 16 e 17, é um texto que eu amo muito. Que ele diz assim, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia eu adorarei. Eu me prostrarei diante dele e ele me ouvirá. Irmãos, existem textos que jamais saem da nossa mente. Jamais. Porque é Ele que nos alicerça. Por isso que é importante a leitura da palavra do Senhor. Porque é ela que vai ser a fortaleza. Ela que vai ser a espada. Ela que vai ser o remédio. Ela vai ser a cura. Ela vai ser a correção. Porque ela serve para tudo. Por isso que é tão importante você conhecer a palavra do Senhor. Porque você fica munido, você fica um guerreiro aprovado, você sabe para onde você vai e você sabe o que você deve usar na hora que a adversidade bate à sua porta. E então, irmãos, Eli poderia ter feito isso. Ele poderia, ele estava já na casa do Senhor, mas ele não invocava mais o nome do Senhor. Ele não acreditava mais que o Senhor salvara ele e poderia salvar a sua casa. Ele não buscava mais o Senhor, apesar de estar no templo de manhã, de tarde e à noite. Ele já não tinha intimidade com o Senhor, já não acreditava que ele ia orar, ele iria clamar e Deus o salvaria. Seria muito bom se ele tivesse também se apoiado lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 14, versículo 7. Quem conhece aqui? Que diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e se deixar os seus maus caminhos, então eu, Deus, o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias. Se ele tivesse feito isso, irmãos, ele tinha salvado a casa dele. Ele não estaria aqui hoje, no primeiro livro de Samuel, como um mau exemplo, mas como um exemplo a ser seguido. E então, irmãos, ele tivesse se arrependido, como o povo de Nínive, Deus o perdoaria. E ele e sua família teria sido poupado. Irmãos, ele era um sacerdote. Mas, irmãos, quando um sacerdote negligencia, Deus levanta um profeta para diverti-lo. Mas, se o profeta, irmãos, vacilar, Deus levanta um homem. E se o homem vacilar dentro do seu lar, eu não quero ouvir, está insubmisso, Deus levanta a sua mulher, Deus levanta o seu filho, Deus levanta o seu líder, Deus levanta quem quer que seja, porque Deus, antes de entrar em juízo com qualquer um de nós, Ele nos adverte, Ele nos chama para uma conversa, Ele nos mostra onde é que estamos errando. O idioma de Deus, irmãos, ainda continua o mesmo: santidade. O idioma de Deus continua o mesmo. Quer andar com Deus, quer ser alcançado por Deus, tem uma vida de santidade. E a santidade, irmãos, ela é um código. Porque para que você seja santo, você tem que ter uma vida de renúncia. Você tem que dizer não ao pecado. Você tem que dizer não às suas próprias vontades. Aquilo que o coração muitas vezes almeja, mas não é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque, irmão, se na sua vida tem existido muitos ruídos, tenha cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Jovens, nessa noite, irmãos, nessa noite, tenha cuidado com o que os seus filhos põem diante dos olhos, as suas crianças. Tenha cuidado, irmãos, porque os olhos, ele é o espelho da alma. Pelos nossos olhos entra tudo para dentro do nosso coração e entendimento. Temos que ser seletos com aquilo que colocamos diante da nossa presença e com aquilo que cultivamos como se fosse certo. Tenha cuidado com os seus pensamentos. Tenha cuidado com as vozes que têm soprado aos seus ouvidos. Busque ao Senhor e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero saber qual é a tua voz. Eu quero uma vida de intimidade contigo, Senhor. Eu quero sair da murmuração. Eu quero sair da porfia. Eu quero sair da hipocrisia, da ignorância, da mesmice, como eu posso dizer, da pequenez espiritual. Mas eu quero ouvir a tua voz. E quando o código, irmãos, está em uso, a comunicação acontece. E quando a comunicação acontece, vem o avivamento. Quando a comunicação acontece, vem a revelação. Quando a comunicação acontece, vem a restauração. Quando a comunicação acontece, irmãos, vem a cura. Vem, irmãos, a devolução daquilo que Deus tem prometido e não fez, porque você não tinha se preparado para receber. Então, diante de tudo isso, irmãos, que eu falei para vocês nessa noite, Ele convida a ter uma vida de comunhão com Deus. E para aquele que pode dizer: mas Edivânia, ser jovem é difícil, tem as aspirações, tem os hormônios subindo e descendo, tem os desejos. Edivânia, você não sabe para os adultos. Irmãos, a palavra de Deus, ela me ensina e te ensina que a única coisa que nos distancia de Deus é eu não querer reconhecer o meu erro. Se nessa noite, diante dessa palavra que tem chegado aos seus ouvidos, você reconheceu o seu erro, meu irmão, a palavra diz que quando reconhecemos o nosso erro, nós lembramos de onde caímos, irmãos, voltamos lá onde caímos, pedimos perdão ao Senhor e já saímos de lá, irmãos, parecendo uma pena, em um pé só, glorificando, exaltando e sabendo que Deus é um Deus perdoador, que lança o nosso pecado lá no mar do esquecimento, que nos restaura, que nos purifica, que tem uma vida de amor para cada um de nós. E para fecharmos essa ministração nessa noite, eu quero que você guarde esses 5 pontos aí na sua vida. Primeiro, crer. Samuel creu. Segundo, confiar.
Saber que mesmo diante daquela desgraça, dentro daquela casa, diante daquela murmuração, o filho que morreu, o outro que morreu, a nora pariu, o menino já nasceu morto, Eli se contrariou, caiu lá de cima, já caiu morto. Imagine quantos caixões numa casa só. Mas Samuel estava ali confiando no que Deus tinha falado com ele. Permitir, irmãos, permita ser tratado, permita-se ser encontrado, permita-se ser chegado a Deus. Porque Deus, ele não é invasor. Ele só vai entrar na sua vida, ele só vai se aproximar de você, ele só vai querer ter um relacionamento com você se você permitir. Quarto, reconhecer. Reconheça que Deus está acima de tudo. E que Deus não é muleta, e que Ele não precisa de você, mas nós necessitamos, carecemos, dependemos, e somos ainda imagem e semelhança daquilo que Ele criou, para que o seu nome fosse glorificado através de mim, de você e de tantos e tantos que estão por aí ainda sem ser alcançados. E por último, depois de crer, confiar, permitir, reconhecer, agradeça. Tenha um coração grato diante do Senhor todos os dias. Ah, mas eu estou comendo farinha seca com um caldinho de batata. Agradeça. Está cheirando, porque eu creio vocês, irmão. Irmão Tchuca ainda está vivo. Todo mundo conhece Tchuca, né? Tchuca está viva ainda. Tinha dias que quando eu colocava no fogo, ele dizia, irmãninha, vai comer o que de bom que está cheirando aqui embaixo? Olha, irmão, imagine. O que está cheirando aí embaixo? Está fazendo o que de bom? Aí eu dizia, tem um negocinho aqui. Ele dizia, manda um caldinho para mim. E ainda mandava os caldinhos. Botava no copo e me mandava. O menino leva lá um caldinho que ele gostava do caldo mesmo. Então, irmãos, quando somos gratos ao Senhor, o Senhor cumpre. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é Espírito. E para que Ele possa falar com você, comigo, nós temos que estar com a nossa vida espiritual em dia. Nós temos que ouvir Ele com os ouvidos espirituais. Nós temos que ver Ele com os nossos olhos espirituais. Nós temos que sentir Ele, irmãos, com o nosso tato espiritual. E confiar que Ele está conosco, não importa a situação. E que Ele falar, Ele quer falar. E se Ele não achar um profeta, um sacerdote, Ele vai falar com o profeta. Se Ele não achar o profeta, Ele vai falar com o homem. Se Ele não achar o homem, Ele vai falar com a mulher. Se Ele não achar a mulher, Ele vai falar ao menino. Mas Ele vai falar, mas Ele vai fazer. Mas a palavra dEle não passa vazia, não cai por terra, porque Ele é Deus, Ele foi, é e continuará sendo para sempre. Então, que essa palavra fique no seu coração e que nessa noite você possa sair daqui dizendo, eu quero ouvir a voz de Deus. E quem já ouve diz, Senhor, obrigado, porque agora eu não quero mais só uma vez no dia, não. Eu quero amanhecer, eu quero passar o dia, eu quero passar a noite, até, Pai, na hora de dormir, eu quero saber que o Senhor está ali e eu estou ouvindo os seus conselhos, eu estou ouvindo a sua orientação, eu estou me regozijando na sua palavra, nas suas promessas e na salvação que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Amém mesmo? Deus falou com você? Amém, porque hoje já chorei um bocado. Porque o Senhor fala, irmãos, ao nosso coração. E agradecer sempre, sempre. Morreu, agradeça. A minha colega Mávia, quando ela estava com câncer, eu trabalhava numa escola, e todo mundo dizia que ela era manhosa, que dava desculpa. Olha o que a gente dava desculpa para não trabalhar. E ela dizia, Vaninha, minha filha, está doendo aqui, está doendo acolá. Aí eu dizia, Mávia, deve ser inflamação, vai no ginecologista, vai aqui, vai ali. E ela, assim, era uma pessoa muito apegada a mim. Na época, ainda tinha aquelas máquinas de datilografia lá na escola. E ela gostava muito de ler. Ela dizia, Mávia. Aí falava de Jesus para ela, tudo, mas era um coração duro, apegado ao marido que bebia, ao filho que usava droga, aquela confusão toda. E quando, no mês de junho, ela teve uma dor, passou mal lá no setor, levaram para Aracaju, e quando chegou lá, descobriram que era um câncer que já estava bem avançado. E toda vez, por semana, eu tirava um dia 2 para ir visitar ela, ainda que estivesse caindo canivete do céu. E assim o Senhor disse, você não abandona, você não larga a mão. Essa daí você só vai largar a mão quando ela segurar na minha,
que estiver indo para mim. E eu dizia, Senhor, eu queria tanto que ela ficasse curada, que a minha oração é que ela curasse. Mas o Senhor disse que eu só estaria com ela até a hora dela soltar a minha mão e pegar na dele para fazer a travessia. E eu ia todos os dias. E creio vocês, irmãos, eu falava com Mávia sobre todas as coisas, eu orava com Mávia, para que ela dizia que a dor aliviava. Mas eu nunca disse a ela, Jesus vai lhe curar, porque eu sabia que aquela enfermidade não era para cura, mas era para salvação. E quando foi chegando no estado terminal, ela já no João Alves, no dia 16 de dezembro, eu tive festividade na escola, no turno da manhã, no turno da tarde e no turno da noite, que tinha o EJAEM, lá no Jalva na época. Irmãos, eu estava esgotada. E quando chegou 4h30 da tarde, um telefone tocou. Era a mãe dela e disse, Edvânia, Mávia está aqui lhe chamando, porque ela disse que quer se despedir de você e que ela quer se despedir da vida, segurando em suas mãos. Irmãos, eu fui às lágrimas. E eu cheguei ali, seu Vone, não tem carro, me ajuda. E seu Vone mandou pegar um táxi lá na praça e eu fui. E eu, desesperada, irmãos, quando eu cheguei lá, ela estava realmente chorando, aquelas lágrimas compridas, mas com a mão assim, ó. Quando eu cheguei naquele quarto, que toquei na mão dela, que segurei a mão dela, ela segurou na minha, apertou com muita força, respirou fundo, fez boca de sorriso e partiu. E eu dizia, Senhor, Mávia foi salva. Aí você me falava, você não sabe o quanto conversamos. Você não sabe o quanto eu me revelei para ela e contei para ela dos meus mistérios. E assim, irmãos, o meu coração se alegrava. Mas dias que eu chegava lá, irmãos, para exercer a fé, porque ela dizia, Vaninha, minha filha, pelo amor de Deus, ore. Ore porque Deus, Ele ouve quando você ora. Eu oro, Ele não ouve. Mas quando você ouve, aqui a calma para de doer. Vocês imaginem a minha agonia. Vocês imaginem o meu coração diante do Senhor. Então, irmãos, tem enfermidades que é para a morte. E o pecado é para a morte. Mas Jesus, Ele é a vida e a vida eterna. Então, entre os seus quereres, entre o que você tem para fazer, escolha a vida e não a morte, meus irmãos. E ouça a voz do Senhor. Eu compartilhei isso com vocês porque hoje essas coisas estão muito assim na minha cabeça. Hoje está aflorado certas lembranças. E eu agradeço a Deus por isso, porque Ele tem sido fiel. Amém? Vamos ficar de pé. Irmão Edinaldo, faça aqui essa oração para terminarmos nessa noite. Olhe, quarta-feira gostaria muito de ver vocês aqui. Próxima semana teremos o culto de despedida com o pastor Fanucci, certo? Conto com todos, né? Para abraçarmos o nosso pastor amado, que está indo fazer a obra, mas que nós estaremos aqui saudosos, mas orando, apresentando, confiando e amando, da mesma forma que Ele tem nos amado. Amém. Diante de tudo isso que nós ouvimos nessa noite, há um segredo para você ter essa experiência. Uma coisa que Deus falou a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. O segredo é andar com Deus. Que nessa noite nós possamos sair daqui com esse revigor, com essa renovação, e que nós possamos entender que precisamos estar na presença de Deus em todo o tempo, 24 horas. Oremos ao Senhor. Soberano e exaltado Deus, te damos graça, Pai, por esta palavra, a qual nessa noite veio ao nosso coração. Que o Senhor, meu Deus, faça com cada um de nós, ó Deus, a tua vontade, que nós possamos renunciar ao nosso eu, e que possamos fazer como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que seja a tua ação na nossa vida, Pai, que seja o nosso pensar, o teu pensar, Senhor. Meu Deus, que nós venhamos a cada momento reconhecer que há um Deus que vela pelas nossas vidas, um Deus que cuida de cada um de nós. Pai, nos leva para a nossa casa em paz, ó Deus, tranquila, uma noite abençoada. Pai, que nós possamos despertar amanhã com vigor, de nova inteligência, com nova sabedoria, com interesse de te servir, Senhor. E que, Pai, em todo o tempo possamos sermos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos diferentes. Pai, nos ajuda, Pai, a colocar em prática. Nós sabemos que somos dependentes do Senhor, mas o Senhor Deus que cuida de cada um de nós, mesmo diante da tempestade, o Senhor
manda com que a tempestade vire bonança, porque o Senhor é um Deus que cuida. Por isso, Pai, toma nas tuas mãos as nossas vidas e nos ajuda a ser vencedor. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Quarta-feira, como a irmã falou, nós temos culto. Eu espero você mais uma vez aqui.